Muito bom dia, meu nome é Carlos Paiva, eu sou economista, professor de economia e vice-coordenador do mestrado em desenvolvimento regional da FACAT, Faculdades Integradas de Taquara, e diretor-presidente da Paradoxo Consultoria Econômica. Neste vídeo eu vou apresentar o nosso recente diagnóstico feito sobre a estrutura produtiva e a dinâmica econômica recente do município de Palmeira das Missões. Nós fizemos esse diagnóstico nesta última semana, eu e a equipe de estatísticos, geógrafos, historiadores da firma Paradoxo Consultoria, um desafio que nos foi proposto pela equipe de jornalismo da Rádio TV FAMURS após uma entrevista que fizeram conosco nesta instigante equipe em função de uma apresentação que nós fizemos na rádio do nosso projeto de planejamento que desenvolvemos na consultoria e que é também pauta das minhas aulas no mestrado da FACAT. Nós fizemos, evidentemente, nossa propaganda da eficiência do nosso trabalho e veio um desafio. Se é tão bom assim, por que não pegam um exemplo de um município do Rio Grande do Sul e aplicam? Nós damos uma semana para vocês fazerem uma análise. Eu digo, então está. E já que vocês são tão eficientes também em nos divulgarem o nosso trabalho, nós vamos pegar um exemplo qualquer. Optamos pela prefeitura do atual presidente da FAMURS, o senhor Eduardo Russomano Freire. Em uma semana nos foi dado e aqui trazemos os resultados de uma semana de trabalho. É claro que são hipóteses ainda preliminares, mas a gente acredita que fizemos um trabalho, são hipóteses válidas e que vale a pena da gente, enfim, trazer ao público. Qualquer avaliação, quando se trata de análise regional ou local, toda a análise tem que ser relativizada. Não importa saber se o espaço tal cresceu 5%. Sim, se ele cresceu 5%, mas tudo que está em volta cresceu 15%, ele cresceu relativamente pouco. Se ele cresceu 5% e tudo que está em volta decresceu 5%, ele cresceu bastante bem. Então, tudo tem que ser relativo. Então, a primeira coisa que a gente faz vamos identificar quais são os principais variáveis que a gente vai trabalhar e vamos comparar com aqueles territórios que estão no entorno e com quem esse território que eu estou querendo analisar, de alguma maneira está, digamos, de alguma forma ou de outra, disputando. Tem que saber, então, o que ele é, o que ele quer ser, onde é que ele pretende chegar. Bom, Palmeira das Missões é um município que cumpre funções de polo regional na mesorregião noroeste do Rio Grande do Sul. Então nós temos que selecionar quais são os municípios que cumprem funções similares e analisar como é que está indo a mesorregião noroeste e como é que está indo o Rio Grande do Sul em geral. Quais são as principais variáveis que a gente tem que avaliar? Uma delas, a primeira que a gente analisa em geral, é a demográfica. Por que a demográfica é tão importante? Ora, porque se um município, um território está perdendo população, ele não está conseguindo incorporar os seus filhos, aqueles que nascem no território, num sistema produtivo. Ele não está conseguindo incorporá-los num sistema de trabalho e renda. Ele não está conseguindo, de fato, incluir esta população no sistema de sociabilidade. Muitas vezes é porque todo o território do Rio Grande do Sul não está conseguindo incluir, então não é responsabilidade de Palmeira. Então, por isso que a gente tem que fazer sempre uma análise relativa. Então, vamos logo no ponto. Como é que está a evolução demográfica de Palmeira? O Rio Grande do Sul não vai muito bem. O Rio Grande do Sul é o estado que tem menos crescido demograficamente em todo o Brasil. Nós crescemos entre 2008 e 2019, o Rio Grande do Sul cresceu apenas 5% a população, um conjunto aí de 11 anos. Mas Palmeira ficou aquém. Palmeira decresceu. Palmeira teve uma perda populacional de 3,5%. Enquanto o Rio Grande do Sul cresceu quase 5%, Palmeira decresceu 3,5%. Isto não é bom. Significa que a população não consegue se inserir nos espaços de produção. Ela está sendo, de certa maneira, expulsa do próprio território. Veja que isto não é tão negativo assim, porque
o território da mesorregião noroeste está perdendo população. O noroeste como um todo teve um decréscimo populacional de quase 1% neste mesmo período. E a mesorregião noroeste é a maior região do Rio Grande do Sul. Ela é quase 40% do estado do Rio Grande do Sul. Mesmo assim, a microrregião de Carazinho, que fica no interior da mesorregião noroeste, teve um discreto crescimento populacional neste período. Ao longo dos 11 anos, ela cresceu, a microrregião de Carazinho, 0,41%. Pouco. O Rio Grande do Sul cresceu 5%. A microrregião de Carazinho cresceu 0,4%, mas cresceu, enquanto que Palmeira das Missões decresceu 3,5%. O auge da população de Palmeira foi de 35 mil habitantes em 2013. Já em 2019, ela tinha 33 mil habitantes. Ela perdeu 2 mil habitantes entre 2013 e 2019. Por quê? Porque ela está vivendo uma crise econômica? Absolutamente não. Isso é o mais interessante. Os dados especificamente econômicos de Palmeira dizem o contrário. Palmeira das Missões, e aí vamos passar para o outro lado, é aquela tal de dissociação entre a dinâmica econômica propriamente dita e a dinâmica social. Palmeira tem tido um desempenho econômico bom. O dado demográfico me diz que ela está tendo um desempenho econômico bom, mas ela não está conseguindo incluir toda a população no seu desempenho econômico. Como é que eu avalio o desempenho econômico? Aí eu vou para os elementos propriamente de contabilidade social. E a melhor maneira de eu fazer a apropriação dos dados econômicos é vendo como é que está evoluindo a participação de Palmeira no Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul, no valor agregado bruto do Rio Grande do Sul, seja no valor agregado bruto industrial, agrícola, total, de serviços da administração pública e dos serviços privados. Em praticamente todos estes quesitos, Palmeira está crescendo. Ela está tendo uma participação maior do Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul. Em 2010, Palmeira participava com 0,27% do Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul. Em 2017, ela tem 0,32%. A gente vai pegando ano a ano e o crescimento é expressivo. Todos os anos cresce. A correlação é positiva de 0,64%. Em 2010, a participação de Palmeira no valor agregado bruto do Rio Grande do Sul era de 0,29%. Em 2017 era de 0,33%. Ela só não tem um crescimento na participação do valor agregado bruto da agricultura, mas era porque já era excepcionalmente grande. Ela era de 1% em 2010 e continua de 1%, praticamente de 1% em 2017. Você não tem uma correlação clara, nem positiva nem negativa. Em 2017 aparece como sendo de 0,94, mas em 2016 foi de 1,20. O que tem aqui na agricultura, como tem muita intempérie climática, num ano tem seca, no outro ano tem enchente, você não tem certeza se está caindo ou está subindo. Não é significativa, não dá para dizer que está crescendo ou subindo, está estável. Palmeira está estável na sua participação na agricultura, mas está subindo no PIB, no VAB, está subindo na indústria, passou de 0,11 para 0,18, quase dobrou. Qual é a questão? É que é pequena ainda a participação na indústria, mas está crescendo. Está crescendo em serviços, passou de 0,26 para 0,30. Está crescendo em administração pública, passou de 0,29 para 0,32. Palmeira cresce a participação dela na economia em todos os níveis. Portanto, Palmeira está participando cada vez mais da economia do Rio Grande do Sul. O crescimento econômico é visível, mas a população decresce, porque ela cresce a economia e não está conseguindo incluir a sua população. Então há uma dissociação entre o desempenho econômico e o desempenho inclusivo, ou seja, o desempenho que chama de desempenho social. Agora vamos passar para tentar entender um pouco mais isso, pegando o que é a estrutura produtiva de Palmeira. Para a gente pegar a estrutura produtiva de Palmeira, a gente tem que diferenciar quais são as suas, digamos, a estrutura produtiva é sempre uma estrutura que se organiza em camadas, a gente diz assim. Existem 3 tipos de funções produtivas. Existe um tipo de atividade, que é uma atividade que se faz
mas que se realiza, a gente diz em economias, fora do território. Ou seja, eu produzo no território, mas eu vendo para alguém que vive fora do território. Esse alguém compra esse produto e eu pego o dinheiro que ele me paga e incorporo no território. Essas atividades são as atividades que atraem a renda básica para o território. Ou seja, eu produzo aqui, vendo lá e o dinheiro entra para mim. Com o dinheiro que entrou no território, eu compro coisas no território e compro ali no restaurante, compro no comércio e faço esse dinheiro circular. Essas atividades que são mobilizadas com o dinheiro que entrou no território, eu chamo de atividades reflexas. As atividades que trazem o dinheiro para o território, eu chamo de propulsivas. As atividades propulsivas são de dois tipos. Tem a atividade propulsiva do tipo exportação, que eu produzo aqui e vendo lá e trago dinheiro, e as atividades propulsivas do tipo transferenciais, que é eu produzo aqui, mas a pessoa vem de fora para comprar aqui. Em termos de atividades propulsivas de exportação, Palmeira é muito simplificada, é uma economia muito simplificada. De exportação, ela exporta fundamentalmente duas coisas apenas ainda hoje. Grãos, fundamentalmente soja, e bovinocultura de dois tipos, carne e leite. A bovinocultura de carne e leite e os grãos, Palmeira, apesar de toda a inversão da Nestlé e coisa e tal, ela tem uma estrutura urbana muito simples. Ou seja, ela tem uma produção rural, onde ela tem uma incorporação de mão de obra, mas ela tem uma estrutura urbana pouco diversificada. Ou seja, ela tem uma pouca agregação de valor na estrutura urbana. Mesmo a estrutura produtiva industrial da Nestlé, como é sabido, gerou pouca diversificação e agregação de valor interno. Então ela tem pouca mão de obra envolvido neste segmento. Os dados aparecem na tabela com clareza. Por incrível que pareça, os setores da agroindústria vegetal e da agroindústria de base geral, como a gente chama, o que é agroindústria de base geral? É todo o setor comercial, é todo o setor que vende máquina, trator, insumo, fertilizante, assistência técnica. Todo esse pessoal que vende para todos os lugares, para o setor veterinário, enfim, você não sabe se está vendendo para soja, se está vendendo para arroz, se está vendendo para o leite, se está vendendo para pecuária, bovino, o que seja. Esse pessoal emprega, e que é comercial, emprega muito mais gente do que propriamente o processamento da bovinocultura de corte para a bovinocultura de leite. É um pessoal mais no comércio, mais a montante, mais para trás, e muito mais ligado ao soja, ou para transporte, e muito mais ligado ao sojícola e ao vegetal do que a pecuária de leite e corte. Emprega muito mais. A vegetal está empregando ainda muito mais do que a animal. A animal, seja leite, seja carne, emprega muito pouco ainda. E agrega pouco valor internamente. E emprega pouco, agrega pouco ao nível do município. De outro lado, surgiu em Palmeira das Missões, nesse período, um segmento urbano que a gente chama de propulsiva de serviços e que é de atração de gente que vem de outros municípios para comprar em Palmeiras, que é simplesmente surpreendente. Palmeiras, de fato, se consolidou como um município polo que é capaz de concorrer com seus vizinhos, que exercem função de polo no Noroeste há muito tempo, envolvendo em Juí, Panambi, Passo Fundo, de forma bastante surpreendente, e muito mais em segmentos inesperados, tendo em vista o que sempre me relataram de Palmeiras. Vou colocar três segmentos em particular, sendo que um mais surpreendente de todos. No comércio, bastante surpreendente, na área de venda de automóveis, tratores e de serviços em geral para a agricultura, no comércio também para a família, mas acima de tudo, que me chamou bastante a atenção, serviços prestados às empresas, tanto de cartórios quanto de contabilidade, serviços jurídicos e de assistência técnica. Áreas com grande diversificação e que empregam muito mais notável, 278 em comércio de venda de veículos e 146 para a família e 100 de serviços prestados às empresas. Tem 612 pessoas nessa área que a gente chama de serviços de polo regional,
voltados ao atendimento de pessoas que se deslocam a Palmeira das Missões, 612 pessoas. Enquanto que se você somar as pessoas empregadas na área de transformação da proteína animal, você chega a meros 152 pessoas. Ou seja, a diversificação industrial produtiva de Palmeiras é baixa, enquanto que a diversificação na área de serviços é alta. E no setor industrial de diversos é muito, muito pobre, com um potencial, entretanto, de diversificação alto, como veremos logo ali a seguir. Na última tabela é isso que aparece. Um setor misto, que é os setores intermediários, expressivo já em Palmeiras, com 731 empregos diretos, construção civil, serviços de saúde bastante expressivo, que é o que está puxando essa potencial de Palmeiras de ser atrativo na área de serviços. Cresceu bastante, tem 270 pessoas empregadas diretamente no setor de serviços. O quociente locacional ali parece baixo, mas é claro que ele é evidentemente um atrativo que tem que ser potencializado ainda mais. O setor de saúde, o setor de educação, desculpe, ainda é bastante pequeno e que tem que ser potencializado para gerar ainda mais esse atrativo de Palmeira como um elemento, digamos, de um polo com capacidade de disputa. Mas o que mais me chamou a atenção foi o setor de sem expressão regional. São 116 estabelecimentos com 150 pessoas empregadas, ou seja, tem praticamente uma pessoa por estabelecimento, que nas mais diversas áreas é uma lista enorme de estabelecimentos de pequeníssima expressão, mas com grande potencial. Expressão do quê? Empreendedorismo. Empresas estão surgindo num município que já está conseguindo funcionar como um polo atrativo, num município que vem perdendo pessoas, mas que está crescendo a sua participação na renda e no PIB. Ou seja, como eu digo, existe a faca, o queijo, o pão em cima da mesa, tem empreendedorismo, tem crescimento econômico, tem demanda de outros municípios, já se estabeleceu como um polo, tem toda a possibilidade de crescimento. Parece que está faltando apenas um apoio, uma política específica para que brote dali a diversificação do setor industrial que está faltando para que Palmeiras dê o salto e consiga incluir aquelas pessoas que até o momento ainda estão se afastando numa economia que tem tudo para crescer, que vem crescendo, mas não está conseguindo incluir tudo o que poderia. Era esse o recado que a gente tinha, essa é a análise que fizemos numa semana e que a gente espera que tenha conseguido contribuir para o crescimento de Palmeiras e o planejamento de Palmeiras. Era isso que tínhamos no momento.